Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês, meus queridos, queridas, pessoinhas maravilhosas? Aqui eu, professor Genifran, na área mais uma vez. Vamos trabalhar agora com desenho geométrico, dando continuidade ao nosso assunto sobre construção de lugares, né? Concluindo aí o fundamento do ensino, fundamento do desenho geométrico, né? Fundamento da construção. Nós trabalhamos conteúdo nas aulas anteriores, agora eu vou resolver alguns exercícios para vocês, tá? O exercício que eu estou resolvendo para vocês está na página 39 do caderno de exercício de vocês, aí no caderno de desenho, tá? Que é uma questãozinha mais ou menos assim. Beleza, olha só. Nós temos aqui, ó, nós estamos na aula de número 20, na sequência, porque dando continuidade dentro da aula de matemática, beleza? Professor Genifran aqui. E nós temos duas questões. Eu coloquei duas questões no quadro aqui, dependendo do tempo que a gente gaste nessas questões, a gente faz outra ou não, tá bom? Então vamos nessa aqui. A primeira questão quer que você desenhe uma reta mediatriz, é um lugar geométrico, tá? Um dos fundamentos do desenho geométrico é uma reta mediatriz, reta M, mediatriz do segmento AB. Deu aqui o segmento AB, tá? Segmentinho aqui, do ponto A até o ponto B, e ele te deu o roteiro. Nesse exercício, nessas atividades iniciais do módulo, ele vai te dar o roteiro, né? Então, nas demais, lá, quando você passar por parte do em casa, dentro do exercício, você não vai ter mais o exercício, o roteiro, tá? Vai ser por sua conta. Você vai aqui lembrar disso aqui e aplicar de acordo com a exigência do desenho, do conteúdo, do enunciado. Tranquilo? Então, para desenhar a mediatriz, observe que eu coloquei aqui, ó, medida L, tá também lá dizendo, lá no material de vocês, medida L arbitrária e convencional, ou seja, é uma abertura no seu compasso de modo que seja convencional. Lembrando que para esses desenhos, nesse módulo, nós só vamos usar esses dois instrumentos, tá bom? Só o compasso e a régua, não é para usar o transferidor nem o esquadro, tá bom? Só esses dois. Esses dois instrumentos é para ser suficiente para você fazer os desenhos como está sendo exigido aqui, ó, na perguntinha, no enunciado verbal. Tá bom? Aqui também não exige de vocês um enunciado gráfico, tá? Não tem essa exigência nesse módulo, apenas a construção mesmo, seguindo o roteiro, porque o roteiro já vem pronto. Então, beleza. O que você vai fazer? Você vai fazer com dois pontos, CD, são os pontos de encontro com duas circunferências. O ponto de encontro com a circunferência 1, que é dado pela circunferência de centro em A, abertura L. E aí, o outro ponto, né, a outra de encontro com a circunferência 2, é com centro em B, também abertura L. Significa que essa abertura aqui é igual a essa, ou seja, depois que você abriu o compasso uma vez, você não pode mais modificar. O que seria essa abertura, esse tamanho, né, essa medida L arbitrária? Seria uma medida que não é fixa, não é determinada pelo enunciado, é você que decide. Qual seria, o que significa então convencional? Que seja convencional para você. Então, aqui, por exemplo, se eu deixar meu compasso com essa abertura, eu não vou conseguir desenhar uma mediatriz. Porque se eu fazer um marco aqui e fazer o outro lá, eles não vão se cruzar. Então, eu não vou ter um ponto CD. Então, eu tenho que fazer uma medida que seja arbitrária, porém convencional. Então, eu vou abrir mais ou menos aqui assim, ó. Eu sei que passou da metade, mas também não passou, não ficou maior do que o segmento e nem menor que a metade. Então, isso eu sei. Aí, você vai fazer um arco aqui, ó. Tá? Você vai fazer um arco aqui, e aí você vai fechar aqui, olha só, esse arco você vai desenhar. Do outro lado, você vai fazer da mesma forma, com a ponta seca lá, a ponta seca, que no caso aqui é essa, a outra é do grafite, né? Você vai colocar a ponta seca em B, porque o centro é em B, e a abertura também é L, tá? Então, você vai fechar esse arco aqui. Lá embaixo também você vai fechar o arco, ó. Tá? Que seria esse arco aqui, se eu fechasse ele, ficaria dessa maneira. E aí você obteve dois pontos de encontro. O ponto de encontro entre as duas circunferências, uma circunferência de centro em A, abertura L, e a outra circunferência de centro em B, abertura também em L. Aí você vai colocar os dois pontos, o ponto C e o ponto D. Aí a posição fica por tua conta. Se você quiser colocar o D acima, também não tem problema, beleza? E aí o que você vai fazer? Traçando de caneta vermelha, a cor do segmento CD. Segmento CD, a reta CD é equivalente, né? Ó, tá vendo? Ó, coincide com a mediatriz. E aí você vai traçar essa reta aqui, ó. Você vai traçar esse segmento aqui. Aí você vai fazer isso, ó. Essa aqui é a reta CD, que também é chamada de mediatriz. Então, essa aqui é a mediatriz do segmento, tá?
sem mais enrolação, essa mediatriz aqui, ela tem as características lá que eu falei para vocês, né? Ela contém todos os pontos que equidistam de A e B, ou seja, qualquer ponto que você pegar aqui nessa reta, vou pegar de caneta de outra cor aqui, para diferenciar, qualquer ponto que você pegar aqui, ó, ela vai ter a mesma distância que se você pegar para cá, ó, tem a mesma distância. Se você pegar desse ponto aqui, ó, daqui para cá, por exemplo, essa distância vai ser equivalente a essa, porque esse ponto aqui é o conhecido de vocês por ponto médio, tá bom? Ponto médio, ou seja, essa distância de A até M, até o pontinho verde, é igual de M até B, até o final do segmento. Tranquilo? Então, beleza. Feito a mediatriz, nós vamos construir agora uma perpendicular, tá bom? Mediatriz, que é uma reta que divide o segmento em duas partes iguais no ponto médio, formando uma reta perpendicular. Olha só, nessa outra questão, deixa eu colocar aqui meu instrumento de trabalho aqui, encostadinho, tomara que ele não caia, que faz um barulho assustador. Isso eu quase corro daqui, tava sozinho, né? Mas tudo bem, né? Basta o pincel cair, eu já fico assustado. Imagina uma égua fazendo um barulho desse. Tá? Então, vou construir aqui a perpendicular à reta R em P. Nós vamos construir uma reta perpendicular aqui nessa reta R, tá? Deixa eu botar aqui o nomezinho dela, R, reta R em P. Não é um ponto aqui, não é um ponto médio, é um ponto acima da reta, mas ele não tem nenhuma ideia, porque afinal de contas, se é uma reta, como é que eu vou definir o ponto médio de uma reta, né? Eu defino num segmento. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir a mesma orientação que tem aqui, ó. Você vai fazer uma circunferência, né? Você vai encontrar o ponto AB, que é o de encontro, o primeiro movimento, né? O primeiro lugar que você vai localizar, primeiro ponto, primeira linha, aliás, né? É uma circunferência de centro em P, abertura L. A abertura L é arbitrária e convencional. Então, você vai fazer, como você vai conseguir o ponto AB? Do encontro dessa circunferência com essa reta, a circunferência tem que tocar reta, tá? Então, você vai fazer uma circunferência mais ou menos aqui assim, ó. Você abre convencional, né? Regula aí o teu compasso. Aí você vai fazer isso, ó. Você vai fazer uma circunferência aqui, ó. E aí você sabe que essa circunferência, ela faria esse movimento aqui, ó. Deixa eu fechar aqui a volta. Minha caneta tá descendo aqui. E aí ela vai tocar do outro lado lá, ó. Tá? Aí ela fecharia o círculo aqui, ó. Tranquilo? E aí, colocando aqui, deixa eu fixar melhor o ponto P. E aí, ele teve dois pontos aí que foram localizados. Um ponto aqui e o outro ponto lá. Vou colocar de outra cor. Olha, ponto A e B. De encontro com essa circunferência e a reta R. Aí você vai marcar esses dois pontos. O ponto A e o ponto B. O que você vai fazer agora? Você vai para o ponto C. O ponto C é quem? O ponto C é o de encontro com a circunferência de centro em A, a abertura L, e com a circunferência de centro B, a abertura L. Gente, bem que é B, tá bom? Aqui é B, não é A, é B. Aqui tem que ser B, que é para você poder encontrar onde intercepta esses dois arcos. Então, você vai fazer uma abertura. Você pode manter a mesma abertura, tá? Ou aumentar um pouquinho. Eu vou preferir aumentar, né, para ficar de modo que as duas aberturas sejam a mesma aqui, né? Daqui para cá pode mudar, mas chegou aqui e abriu para o centro em A, não pode mais. Eu vou fazer o arco abaixo, ó, tem que ser convencional. Como é que eu sei qual é o convencional para esse caso? Quando você perceber que ela passou da metade, ó. Passou da metade aqui, ó, você vai fazer um arco lá, ó. Fazer mais um pouquinho aqui, você vai fazer um arco aqui, ó. Beleza? Fez um arco aqui. Você vai do outro lado e vai também no B e faz o outro arco com centro em B, com a mesma abertura que você fez antes. E aí você faz aqui, ó. Tá? Como você fez essa circunferência AB passando com o centro em P, você vai conseguir traçar o segmento assim, ó. Esse ponto aqui é o C, viu? Que você precisou encontrar aqui. Então, aqui é o C. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua régua, esse ponto é o de encontro aqui nesses dois arcos, e você vai fazer isso, ó. E aí você vem aqui, ó, e alinha aqui, ó. Consegue visualizar aí, ó? Tá alinhado o ponto P com o ponto lá do arco lá embaixo, ó. E aí você passou pelos dois pontos, e ela bem aqui é perpendicular nesse ponto, ok? Vamos fazer mais uma, aguarde só um instante que eu volto com o quadro com novas questões. Já já eu estou de volta.
Prontinho, voltei aqui, né? Já limpei o quadro, notei mais coisas. Agora nós estamos na quarta questão, página 40, referente a retas paralelas. Nós vamos construir uma reta paralela a essa reta R, que passa no ponto P, tá? Então, passando no ponto P, você vai fazer assim, ó. Vai fazer uma abertura aqui para encontrar o ponto A, B e C. O ponto A vai ser de encontro da circunferência de centro em P, abertura R, com a reta L, tá? Observe que eu tenho um L aqui, aqui, aqui e aqui. Então, vamos deixar uma abertura arbitrária, mais convencional, e nós vamos utilizar ela em todos os pontos. Então, vou deixar essa abertura aqui. Sua abertura, para ser convencional, ela tem que tocar aqui, ó. Tem que tocar na reta. Tem que estar no centro em P, tocou na reta. E aqui você vai ter o primeiro ponto, que é o ponto A, tá? Que é o de encontro da circunferência com a reta. Então, aqui você vai ter o ponto A. O outro ponto vai ser o ponto B ficar à direita de A. Então, fica para esse carro, né? À direita de A. Então, você vai aqui, ó, e vai fazer isso. Aí, aqui você tem o ponto A. Observe que eu não mexi na abertura do compasso, tá? Continuo com a mesma abertura que tinha aqui antes, ó. A mesma abertura aqui e aqui. Agora, você vai encontrar o ponto C, que vai ser desse arco. Do ponto com centro em P, você vai fazer um arco aqui, ó, em P, e o outro em B, ó, o outro em B aqui, ó. Então, o ponto C vai ser de encontro com esses dois aqui. Aí você vai vir aqui e vai fazer isso, ó, tá? E aí encontrou esse ponto aqui, ó. Esse ponto vai ser o ponto C, que é o de encontro com os dois arcos. Só recapitulando o que foi feito aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Primeira coisa que você vai fazer, deixa eu fechar aqui porque senão seca. Primeiro arco de centro em B, abertura L. O ponto A vai ser de encontro com esses dois lugares, com a reta R e com essa circunferência. Beleza. O ponto B, que está escrito aí, né, no material de vocês, à direita de A, que é esse ponto B aqui, ele vai ter o centro em B, em A, aliás, abertura L. Vai ser o ponto de encontro entre essa circunferência com essa reta. Então, ponta seca do compasso aqui, faz o arco, alcança ali o ponto B. O ponto C vai ser esse aqui, ó, de encontro com quem? Com uma circunferência de centro em P, abertura L, tá? Com a circunferência aqui B, abertura L. Essa circunferência aqui, ó, observe que essa circunferência aqui do ponto 1, ela é essa mesma aqui, ó. Você poderia até ter aproveitado se tivesse feito o arco completo. E aí você encontrou esse ponto C. Agora é simplesmente você fazer isso aqui, ó. Alinhou aqui tua régua nos dois pontos, e aí você vai fazer a retinha aqui bacaninha, ó. Tá bom? E essa reta que eu acabei de desenhar, vou chamar ela de reta P, né? Só para fazer link ali com aquele ponto ali, né? Então, nós temos que essa reta P é paralela à reta R. Reta P paralela à reta R. Então, você segue as orientações dentro desse roteiro, tá bom? Deixa eu ficar lá daqui para vocês observarem o desenho. Você segue a orientação dentro desse roteiro. Na página 40 tem mais construção. Você vai construir uma bissetriz, você vai construir bissetriz de um ângulo numa região mais limitada, e também mais na frente você tem algumas construções dentro desse assunto, que no caso aí você vai construir ângulos equivalentes a uma certa medida sobre uma reta, tá bom? Então fique aí com essas dicas de desenho geométrico. Pratique mais isso, estude bastante sobre os desenhos, que é muito bom para quem pretende aí estudar, quem sabe, né, ser um engenheiro civil aí, trabalhar na construção civil, tá bom? Então, e se encontrar também que melhora aí o raciocínio, tá? E a tomada de decisão rápida, beleza? Então fiquem com Deus, até a próxima e aquele abraço do professor Genifran. Tchau, fui!